Olá pessoal, muito bom dia para os alunos do oitavo ano A e boa tarde para os alunos do oitavo ano B. Gente, sejam muito bem-vindos à nossa aula de História, tá certo? Por enquanto os nossos encontros serão por aqui, tá? Se cuidem, fiquem em casa e se Deus quiser, muito em breve, estaremos juntos novamente em nossa escola e nos encontraremos, não é? Pessoalmente, assim Deus vai permitir. Temos fé em Deus que isso vai acontecer, tá bom? Gente, peguem o livro de vocês, coloquem aí no capítulo 5, que é um assunto sobre a Revolução Francesa e o período de Napoleão Bonaparte, ou também chamado período napoleônico. Então, vamos entender aqui o seguinte, que a Revolução Francesa ela surge baseada nos ideais iluministas. Século XVIII, o iluminismo, não é? Ele vem à tona e vai influenciar a Revolução Francesa. Mas alguns pontos nós precisamos entender com relação à sociedade francesa. A França, ela vinha de um regime absolutista, monárquico, a Europa vinha desse regime, não é? A França tinha tido um rei muito famoso, um dos reis mais famosos, que era Luís XIV, o famoso Rei Sol, que ele vai dizer, o Estado sou eu, onde ele mostrava um rei que governava pelo direito divino, se intitulava, não é, um rei do direito divino, é o chamado direito divino dos reis, tá certo? E a França, naquela época, ela tinha 3 estados. O primeiro estado era cerca de 1% da população. Esse primeiro estado era o clero. Quem era o clero, gente? Entendam aqui o clero como a igreja, tá? E neste período aqui, esta igreja que vai estar ligada também ao regime absolutista, tá ok? Então esse povo, essa parte da população formava 1%, tá? Da população da França. A outra classe, que é o chamado segundo estado, era formado pela nobreza. Era cerca de 2% da população. Gente, o clero e a nobreza, eles tinham terras, cargos, prestígios, não é? Privilégios, isenção fiscal. Então, tinha toda essa realidade. E existia o terceiro estado, que era formado pela burguesia, pelos camponeses, não é? E que era 97% da população, ou seja, a grande maioria. E eles tinham obrigações, eles pagavam impostos, os camponeses, não é? Muitas vezes passavam necessidades. Então vai começar a surgir na França, e daí liderado, no caso, e estimulado e financiado também pela classe burguesa, a Revolução Francesa, não é? Que vai romper com essa ideia toda de privilégio para o primeiro e o segundo estado. E isso vai acontecer, gente, primeiro com a ideia de laicização. O que é a laicização? É um processo que vai impedir a influência da igreja na política. Ou seja, um Estado laico, ele tem a religião, mas essa religião ela não vai influenciar na política. No Estado laico, cada um segue a sua religião, não é? Tem as suas crenças. E isso já começa lá na França, na Revolução Francesa. A principal causa da Revolução Francesa, gente, foi a tentativa da reforma fiscal realizada pelo rei Luís XVI. E essa tentativa de Luís XVI, né, de implantar a reforma fiscal, gerou na população a revolta, porque a grande parte da população ela já era sofrida. E a burguesia ela já queria essa Revolução Francesa. Então, lembrando que esses 3 estados, a burguesia estava no terceiro estado, junto com os camponeses, que também queriam essa Revolução Francesa. Então havia uma disputa, e essa disputa entre os parlamentares e o rei Luís XVI. Nessa disputa de parlamento e do rei, o que vai acontecer? Vai acontecer a chamada tomada da Bastilha, em 1789. É aí que de fato se dá a Revolução Francesa. Gente, a Bastilha era um lugar onde as pessoas que eram contra o regime, ou seja, contra o antigo regime, contra o rei, o absolutista, eles eram mandados para a Bastilha. A Bastilha era uma prisão, na verdade, tá, gente?
quem fosse contra o antigo regime ia para a prisão, ia para a Bastilha. Então, em 1789, vai haver a tomada da Bastilha, e daí, com a tomada da Bastilha, vai haver, de fato, a declaração pondo fim ao absolutismo na França. Ou seja, é o fim do absolutismo na França, e daí dá-se a chamada Revolução Francesa. Tá bom? Pessoal, por hoje é só, tá ok? Eu quero que vocês façam atividade deste livro, tá? Não é todo o capítulo, é algumas páginas que eu quero que você façam, eu quero que vocês façam algumas páginas, tá bom? O capítulo tem todas as informações que vocês precisam, mais a aula, a explicação que eu dei, vai ajudar, junto com as informações que tem aqui no livro de vocês. Então, vocês respondam para mim, por favor, as páginas 88, 89 e a página 90, tá certo? Que vai dar um suporte para vocês responderem essas atividades e me entregarem, tá bom? Então tem o suporte capítulo 5. Repito, não é todo o capítulo, é só uma parte dele. Façam para mim e me enviem, por gentileza, tá certo? Que eu vou corrigir. E nos encontramos na próxima aula, tá, gente? Na próxima aula nós vamos dar continuidade a este assunto de Revolução Francesa. E na próxima aula a gente finaliza esse capítulo, eu creio que dá tempo para finalizar. Se não der, a gente termina na aula seguinte. Mas eu creio que dá sim, tá bom? No mais, fiquem com Deus e até a próxima aula. Se cuidem e em breve estaremos juntos, tá bom? Fiquem na paz.